Isaías 64, eu lerei do verso 1 ao verso 12, onde diz a Escritura: Ah, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, quando o fogo acende os gravetos, como quando faz ferver a água para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e para que as nações tremam diante de ti. Quando fizeste coisas terríveis que nós nem esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tu sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não há ninguém que invoque o teu nome, que se disponha a apegar-se a ti, porque escondes de nós o teu rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Olha para nós, por favor, pois todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um deserto. Jerusalém está arrasada. O nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Diante de tais calamidades, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Vamos orar. Senhor, que privilégio o Senhor nos dá, Pai, de podermos abrir a Tua palavra, lê-la conjuntamente como igreja e sermos dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor. Faça a Tua obra na nossa vida, Pai. Faça com que a Tua palavra seja eficaz em cada aspecto da nossa vida. E mais uma vez o Senhor esteja nos moldando segundo o Teu querer, para o nosso bem, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. No final do texto, do verso 10 ao verso 12, é aquilo que vamos estudar hoje. Quando tudo parece em ruínas, essa figura que tem aí, é exatamente nessas circunstâncias que o povo de Deus transforma a sua dor em oração e espera que o Senhor intervenha. Cada um de nós sabe exatamente o que isso significa. Porque em algum momento da nossa história vivemos como vendo ruínas ao nosso redor e às vezes na nossa própria vida. Mas é exatamente nesse tempo que nós nos aquietamos na presença de Deus em silêncio, mas ao mesmo tempo conversando com Ele em oração. O meu grande objetivo nesse texto, desde o início, foi levar a igreja a compreender que, diante de consequências do pecado, e toda ruína é consequência do pecado, quando nós estamos diante delas, quando nós estamos diante das perdas, das situações que não conseguimos restaurar por nossas próprias forças, nossa resposta não deve ser desespero. Não é isso que Deus espera de nós. Deus não espera que simplesmente arranquemos os cabelos.
Essa figura é bem clássica. Ele também não deseja que nós simplesmente olhemos e digamos, não é nada. Deus não quer isso. E nem aquela ideia de que pode deixar que eu resolvo tudo, de autossuficiência. Mas o que Deus quer é reconhecimento se existe pecado. Não só um reconhecimento, mas um arrependimento que gera uma oração diante de um Deus verdadeiro e que, consequentemente, gera uma expectativa da resposta de Deus. Isso se chama esperança. Em quem? Em Deus. No quê? Na misericórdia de Deus. E é exatamente isso que nós devemos aprender diante dessas tempestades, essas ruínas. Quando nós estamos chegando aqui no final desse texto, é a quinta mensagem e a última. Nós vimos ao longo desse capítulo que o profeta, ele nos conduziu por uma caminhada espiritual. Uma caminhada espiritual muito clara. Primeiro, nós vimos que o Senhor é a nossa única esperança. Ah, se fendesses os céus e viesse até nós. É assim que tudo começa. O povo não pede apenas uma mudança de circunstâncias. Eles não estão dizendo, ô Senhor, me dá vitória, me dá isso, me dá aquilo, muda aquilo outro. Não é isso. O que a oração nos traz é um povo pedindo que o próprio Deus vivo venha. Venha, Senhor, rasga os céus e venha. Manifeste a sua presença e faça conhecido o seu nome. O que nós mais precisamos não são circunstâncias mudadas, mas a intimidade do Deus que muda todas as coisas. É dele que nós precisamos. E as circunstâncias, elas devem nos levar a olhar para o alto e perceber um Deus presente. A segunda coisa que nós vimos e aprendemos é que Deus é um Deus que agiu várias vezes na história do seu povo e é um Deus que continua agindo e nos surpreendendo. O profeta, do verso 3 ao 5, ele recorda as grandes obras do Senhor. O Senhor nos tirou do Egito, o Senhor abriu o mar, o Senhor fez tantas coisas, mas ao contemplar essas obras do Senhor, eles confessam que não existe outro Deus. Esse é o único Deus. E mais do que isso, Ele trabalha em favor daqueles que esperam nele. Não é um Deus que fica paralisado e vendo onde a gente vai para ver o que Ele faz, mas é um Deus que age em nós e move o nosso agir para que nós estejamos ao seu lado e glorificando o seu nome. Na terceira parte do verso 5, a segunda parte do verso 5 até o 7, nós vimos que nós precisamos de arrependimento e nós precisamos de confissão. Um reconhecimento do pecado e uma presença de Deus para confessar quem nós somos. O profeta, ele reconhece e ele diz, pecamos. E ele se coloca como pecador. O povo pecou e eu pequei também. O profeta admite a insuficiência da justiça humana. Não existe nada que ele possa fazer e que o povo faça nos seus cultos e em todas as suas atitudes que seja suficiente. Mas nessa parte nós vimos que o profeta ele olha para o pecado e vê a gravidade. O quanto aquilo é ruim, é difícil. Mas a conclusão principal é como é grave viver separado de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus. Semana passada, do verso 8 e 9, nós vimos uma mudança acontecendo. Não uma mudança qualquer, uma mudança decisiva. Depois do profeta olhar o pecado, Isaías volta seus olhos para o Senhor. E ele descobre que o pecador, ele encontra esperança no Deus imutável. E esse Deus imutável é o Deus que faz promessas imutáveis. E ele cumpre
E ele mostra o cumprimento dessas promessas. Ele diz: se Deus até aqui fez e faz, ele continuará fazendo. Ou seja, a nossa expectativa está diante de um Deus fiel e imutável. Podemos crer nele. Ele olha e diz: o povo mudou, as circunstâncias mudaram, Jerusalém mudou, mas Deus continua sendo Pai e continua sendo oleiro, ele usa essa figura, e continua sendo fiel à sua aliança. E agora nesses 3 últimos versos, verso 10 ao verso 12, a gente vê também algo interessantíssimo, muito importante acontecendo. Depois de olhar para Deus, para o próprio pecado, novamente olhar para o caráter de Deus, Isaías finalmente olha ao redor. Interessante, nós sempre fazemos diferente. Nós olhamos ao redor, falamos: que miséria é essa que eu estou vivendo? Que expectativa ruim. E depois é que as coisas acontecem. Aqui nesse texto, ele olha ao redor depois de ter reconhecido o pecado, confessado o pecado, saber que Deus é fiel, e ele agora olha ao redor e diz: e agora? Como Deus vai agir? O que Isaías vê aqui no texto? Ele vê ruínas, coisas destruídas, as cidades, ele diz que estão desertas, Sião, o local onde a cidade de Jerusalém está, e o templo virou um deserto árido. Jerusalém está assolada, destruída. O templo foi queimado. E aquilo que era precioso para eles, tudo foi destruído. Então, chega no verso 10, ele começa a olhar, e o que ele vai ver é esse quadro de ruína. Em outras palavras, a oração termina diante de uma realidade que ainda não mudou. A oração, ela não tem a ver com as mudanças ocorridas, mas com as mudanças que precisam acontecer. A oração é fruto da completa necessidade e dependência que eu tenho de Deus. É o reconhecimento que é o Senhor quem faz. E eu preciso dele. E isso é muito importante para nós. Porque muitas vezes nós imaginamos que a fé verdadeira, ela sempre termina em soluções imediatas. Senhor, cura. Senhor, abençoa. E Deus vai agindo, ele tem um tempo, ele tem um propósito, ele tem os acontecimentos, ele abre as portas, mas tudo é processual. Só que nós não vivemos no tempo processual, nós vivemos no tempo do imediato, de uma necessidade, onde, por favor, Senhor, me dê pelo menos um sinal de que o Senhor vai fazer, para eu me sentir melhor. Essa é a ideia. Porque o mais importante é o emocional e não verdadeiramente as circunstâncias. Emocional é consequência de mudanças. O que percebemos é que Isaías 64, ele não termina com a confissão, com o povo se arrependendo, o povo pedindo a misericórdia do Senhor. Não termina com o povo pedindo e lembrando que Deus é Pai e oleiro. E mesmo assim, eles continuam orando, porque eles olham as ruínas. E é exatamente aqui que a fé é provada. Diante das ruínas, saiba que Deus tem propósito. E o propósito é: Deus está aprovando a nossa fé. E Deus está nos fortalecendo. Senhor, como é que o Senhor está agindo? Eu não consigo compreender, mas eu creio em Ti. É isso que Deus quer de nós. O que nós fazemos quando nós oramos? Nós temos esperança. Então, quando nós fazemos a oração, quando nós confessamos, quando nós reconhecemos que Deus é Deus, e olhamos a realidade que está ao nosso redor, tem mais um passo a ser dado. E o passo é olhar para a realidade. Interessante, Isaías está mostrando exatamente o caminho.
Ele não vê todas essas coisas difíceis e termina a oração, abandona a oração e fala, nem adianta orar, parece que Deus esqueceu de mim, puxa vida, Ele não ouve a minha angústia, a minha alma, o meu ser. Pelo contrário, Isaías também não conclui que Deus deixou de ser fiel, em momento algum. Ele não interpreta o caráter de Deus pelas ruínas que ele está vendo ao redor. Olha, Deus permitiu as ruínas, então Deus é mau ou alguma coisa dessa natureza. Ele faz exatamente o contrário. Ele leva as ruínas para Deus. Ouça essa frase. Isso é importante para nós hoje. Nós temos que aprender a levar as ruínas para Deus. Fazer isso de maneira correta, com entendimento correto, com sentimento correto, para que haja esperança justa e correta. Os versículos 10 a 12 que nós estamos analisando hoje, são, portanto, o fechamento natural de toda a oração. O que os versos fazem, eles nos ensinam que a fé não nega a realidade, mas transforma a realidade em clamor na presença de Deus. Mas o clamor diante de quem eu sei que está ouvindo e que pode fazer alguma coisa. Você já teve a oportunidade de buscar auxílio com toda a expectativa em alguém, em algum sistema, alguma coisa, e você ficou frustrado? Já, não já? De repente você foi num profissional da saúde e você colocou todas as fichas nele. Mas tem tantas variáveis. E aí você fica frustrado. Aí você acaba frustrando uma pessoa e de repente nem é ela, mas você faz um investimento com uma expectativa e tudo vai por água abaixo. E assim por diante. Isaías olha para aquilo que foi destruído e ele pergunta, Senhor, diante de tudo isso, o Senhor vai ficar calado? Essas são as últimas palavras do verso 12. Diante de toda essa realidade, o Senhor vai ficar calado? Essa pergunta não nasce da incredulidade, mas nasce da confiança de quem ainda espera que Deus venha. Ele não está duvidando de Deus, ele está confiando e aguardando confiantemente no Senhor. Então, o que nós vemos aqui, no final dessa oração, de capítulo 64, é que um povo está perguntando para Deus. E agora, o que nós vamos ver é Deus respondendo. Deus mostrando. E no capítulo 65, vocês vão ver como Deus responde de forma plena, completa. E é exatamente por isso também que a gente entende que essa última parte, nós vemos que quando tudo parece em ruínas, a fé continua levando sua dor ao Senhor. Eu pego a minha dor e coloco diante do Senhor e espero com todas as minhas forças a intervenção de Deus na minha história. E é assim que Isaías está encerrando a sua oração. E é assim também que nós precisamos aprender a enfrentar as ruínas da nossa vida. Não negando as ruínas e as dificuldades, não fugindo delas, mas levando-as ao Deus que continua sendo o nosso Pai, o nosso oleiro e a nossa única esperança. Oh, é tudo que eu quero. Eu quero aprender isso, eu quero saber viver as dificuldades. Durante esse tema que nós estamos trabalhando, e hoje é a 103ª aula que estamos falando sobre curando as feridas do coração. Nós percebemos que o que nós vivemos e sofremos é muito semelhante do que essas pessoas vivem e sofrem. E Deus trouxe respostas para elas, e Deus traz respostas para nós. Primeira coisa que nós vemos no texto: a fé não esconde as ruínas. Aprenda isso. Diz o texto, verso 10. Isaías 64, 10 diz: as tuas santas cidades estão desertas. Sião virou um
deserto. Jerusalém está arrasada. Observe as linguagens: deserta, deserto, arrasado. Em nenhum momento existe intenção de Isaías de suavizar a realidade. Pelo contrário, Isaías olha para a situação como ela realmente é. Ele olha para Jerusalém e vê a cidade que ocupava o lugar central da história da aliança de Deus com o seu povo, e ela está deserta, devastada. Essa é a ideia que está. Ela foi devastada. Sião, aquele lugar importante, se tornou um deserto. Jerusalém está vazia, Sião está deserto, não tem nada lá, e as cidades, elas estão abandonadas, todo mundo foi embora. A cena é de desolação. Mas há um detalhe importante. Olha só no verso 10, o texto diz: cidades, as cidades estão desertas? Não, o texto diz: as tuas santas cidades. E esse tuas faz toda a diferença. Tudo é de Deus aqui. Aquela cidade que foi feita para Deus fazer aliança e manter em convivência com o seu povo, essa aliança que está deserta, devastada, mas ela continua sendo cidade de Deus. As cidades ao redor que sofreram também com invasões e destruição, continuam sendo de Deus. Isaías não diz apenas nossas cidades, ele diz tuas cidades santas. E aqui começa a aparecer o argumento correto da oração. Isaías está dizendo: Senhor, olha para aquilo que pertence ao Senhor, ao teu santo nome. E você está com um filho com uma doença difícil. Aí você entende, lembra que o filho é herança do Senhor para a sua vida. Foi Deus quem lhe deu. Ele é do Senhor, antes de ser seu. Então, quando você for orar por ele, ore pedindo para que Deus cuide daquele que é dele. E que ele deu a oportunidade a você de ser pai, de ser mãe e cuidar dele. O profeta já tinha feito algo semelhante, e nós vimos isso no capítulo 63, no verso 18. Olha só, lá diz: só por breve tempo o teu santo povo tomou posse do país, e os nossos adversários pisaram o teu santuário, o teu povo, o teu santuário. Minha oração tem que entender isso. Nós ficamos tão absorvidos com a ruína, com a dificuldade, que nós entendemos que nós temos o poder de fazer tudo de maneira eficaz para resolver o problema. E nos esquecemos que até mesmo o que fazemos é a força que Deus nos dá, que nos habilita para isso. E nós esquecemos que tudo aquilo que precisa ser feito, é feito naquilo que é de Deus. Eu preciso saber pedir ao Senhor. Antes de ser seu problema é do Senhor. Antes de ser situação difícil, Deus se coloca com você. É por isso que as ruínas acabam produzindo uma pergunta, que creio eu ser uma pergunta teológica. O que acontecerá com as promessas de Deus? Deus prometeu que cuidaria, abençoaria, suportaria, tudo isso. E agora eu pergunto para Deus: Senhor, o Senhor vai cumprir, não vai cumprir as suas promessas? Aprenda com esse texto uma coisa: a fé, ela pode olhar honestamente para a dor, e deve olhar para a dor com honestidade. Eu não preciso diminuí-la. Aqui existe uma lição pastoral muito importante. Às vezes nós pensamos que fé significa dizer, está tudo bem, quando claramente a gente sabe que não está tudo bem.
E aí você vai visitar alguém no hospital e o marido ou a esposa está na porta e o cônjuge está lá dentro deitado. Aí você chega e faz aquela pergunta que brasileiro tem a mania de fazer, né? Tudo bem? É a pergunta mais tola, mas a gente faz e nem percebe. Aí o outro fala, tudo bem. Claro que não está bem. Você precisou ficar deitado numa cama dentro do hospital? Não está tudo bem. Mas nós nos acostumamos que isso é importante, eu preciso ter um ar de certo domínio sobre a situação. Isso é próprio da natureza caída, que quer ser mais do que é. A Bíblia nunca nos ensinou isso e nunca exigiu de nós que tudo esteja sempre bem. Pelo contrário, quando nós vamos para os Salmos, eles estão cheios de homens piedosos dizendo, Salmo de número 13, por exemplo, a partir do verso 1, diz assim, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Olha só, até quando? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Verso 2, até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? O salmista piedoso está chegando diante de Deus e dizendo, até quando, Senhor? Ele está mostrando a ruína que ele está vendo e as dificuldades estão diante dele. E ele é sincero, ele chega na presença daquele que é o único que pode resolver de maneira plena. A Bíblia diz que Jeremias chorou diante das circunstâncias difíceis. Abacuque, que o Porto gosta tanto do livro, Abacuque questionou e teve resposta do Senhor. Jó sofreu e lamentou. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. A Bíblia não exige insensibilidade ou superficialidade. A fé, ou ter fé, e se eu vou definir fé, fé não é negar a realidade, mas é interpretar a realidade diante de Deus. Eu estou com essa situação e eu estou na presença de Deus. A minha situação e Deus. Qual a tendência? Deus, a minha situação. Não pode ser assim. Existem momentos em que nossa vida, e que nós olhamos ao redor e nós enxergamos ruínas. Um relacionamento destruído. Uma família ferida. Consequências de decisões pecaminosas. Tudo é ruína. Planos que não se realizaram e trouxe uma frustração profunda. Perdas que não podem ser recuperadas. E às vezes são de vidas humanas. Situações que humanamente não sabemos como consertar. É ruína. Isaías nos ensina algo precioso aqui. Leve as ruínas para Deus. Não fuja dele por causa das ruínas. Ore a partir das ruínas. Você é um pecador e por causa disso está sofrendo, e isso precisa ser perdoado e tratado. Não fuja de Deus, se aproxime, porque essa é a razão para você orar diante do Senhor. Contudo, o que percebemos é que existe um cuidado. Tem que existir um cuidado, bem importante esse cuidado. Nem todo sofrimento é consequência direta de um pecado específico. A Bíblia não permite essa simplificação. Eu estou bem com Deus, estou bem com a minha família e de repente aparece uma doença terrível na minha vida. Você diz, você pecou. O que foi que você fez? Precisamos achar o seu pecado. Precisamos pedir perdão pelo seu pecado. Você deve estar com alguma atitude inadequada, por isso que você está passando por tudo isso. Não é assim.
O próprio profeta já confessou. Olha só, no capítulo 5, versículo 5, aí de Isaías 64, diz: eis que tiraste. Por quê? Porque pecamos. Portanto, essas ruínas também, elas testemunham uma verdade que a nossa geração precisa ouvir, geração de crentes, nós. O pecado produz consequências. Mas nem todo mal é pecado. Deus perdoa verdadeiramente, mas o perdão não transforma o pecado em algo pequeno. Ele já confessou o pecado, ele fez isso no capítulo 63, ele fez isso nos primeiros versos do capítulo 64, nós vamos ver isso mais na frente em Isaías, mas observa bem, o perdão não transforma o pecado em algo pequeno, foi algo sério, e é algo sério. Por isso, quando nós contemplamos algumas ruínas da nossa vida, a pergunta pastoral não deve ser apenas: como é que eu saio dessa, Senhor? Estou ali sofrendo e olhando, está tudo quebrado, cidade devastada. E a gente viu a forma com que Isaías chega diante de Deus, entristecido para mostrar a realidade. E ele não está dizendo: Senhor, como é que eu saio dessa? Eu creio que nós precisamos perguntar primeiro: Senhor, o que preciso reconhecer diante de Ti? Diante dessa situação, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que reconhecer? E o que o povo foi fazendo? Reconhecendo quem Deus é, reconhecendo os seus pecados, as suas mazelas e tudo, mas também reconhecendo que Deus é verdadeiro, é Ele que cuida de nós e nos molda como oleiro, e eu confio nisso. Irmãos, se nós tivermos esse cuidado, isso pode nos impedir de buscar apenas alívio quando Deus está trabalhando para produzir arrependimento e santidade. Deus não quer só alívio, Ele quer ver sua alma transformada, limpa, perdoada, enriquecida pela presença dEle. Nós estamos tão preocupados com as ruínas que nós nos esquecemos qual é a obra de Deus e o que é mais importante. Segunda coisa que podemos ver nesse texto é que a fé verdadeira, ela lamenta a perda da comunhão com Deus. Aquele que crê de verdade, ele fica triste quando ele perde a comunhão com Deus. Olha só no verso 11. É como se Isaías estivesse aprofundando o lamento dele. Ele diz: o nosso templo santo e glorioso, em que nossos pais te louvavam, foi queimado. Todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Todas as coisas que para nós são preciosas se tornaram em ruínas. Eu vejo aqui nessa parte, e creio que não estou errado, que nós chegamos no centro emocional e religioso do lamento de Isaías, do povo de Deus. Não são apenas as cidades destruídas, é o templo. Para a gente compreender a força desse versículo e a importância dessa expressão, nós precisaríamos pensar como se fôssemos israelitas. Como assim? O templo não era simplesmente um prédio religioso. Não era só um prédio religioso. Era o lugar central da adoração pactual de Israel. Era o lugar que Deus determinou que ali Ele ouviria a confissão de pecados, o arrependimento do povo, a adoração, os cânticos, o culto, a liturgia. Era ali que Deus estava tratando o seu povo.
Ali era oferecido sacrifícios que deveriam passar por um ritual correto, senão não valia diante de Deus. Ali o povo se reunia para adorar, ali os sacerdotes ministravam, ali naquele templo gerações haviam louvado ao Senhor. Então observa, para eles significava relação com Deus, convivência com Deus, adoração ao Senhor, culto. Por isso Isaías chama nosso templo santo e glorioso, nosso local de encontro com o Senhor. E ele diz, e em que nossos pais te louvavam. Desde os nossos pais nós estamos aprendendo e crescemos sabendo a respeito disso. Eles nos ensinaram, e aquele templo onde era alegria ir para ele, cantando hinos e louvores, os salmos dos degraus que eram usados para cantar para a ida do templo. Eles dizem, acabou. Dizem, acabou. Tudo acabou. Isso, irmãos, torna a perda ainda mais dolorosa. Observa que o profeta, ele está falando a realidade e dizendo, está doendo. As ruínas doem. As ruínas do templo, que está associada à adoração a Deus, está queimado. Mas ainda tem coisa pior acontecendo, ou continua sendo pior. O pior das ruínas não é aquilo que nós perdemos. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes nós choramos porque perdemos alguma coisa. E aquela perda gera dificuldade, virou ruína. E nós precisamos entender a profundidade espiritual aqui na oração. Isaías não está lamentando pela propriedade, pelo patrimônio do povo de Deus. Não é isso simplesmente. A sua dor é maior. É que aquele lugar era um lugar de adoração, de intimidade com Deus e foi destruído. E essa é uma pergunta importante que devemos ter no coração. O que mais nos dói quando alguma coisa desmorona? O que mais dói? Nós auxiliamos uma igreja irmã que há uns 3 anos atrás ela desmoronou aqui em Goiânia. O teto desmoronou, as paredes se comprometeram e eles limparam o terreno. E eles tiveram que construir de novo. Uma igreja periférica, da periferia, com irmãos com poucas capacidades financeiras, e qual que é a expectativa deles? E a coisa foi acontecendo e foi sendo reconstruído, e hoje eles estão lá, numa estrutura muito melhor do que eles tinham, e ainda não está pronta, mas eles estão felizes. E conversando com o pastor, ele disse, qual foi o lucro da destruição do templo? Ele me falou 2 coisas. O templo não era o motivo da nossa adoração. Mas Deus nos deu um novo templo, que nós nunca jamais conseguiríamos fazer. E nem ter coragem de iniciar. Mas é para a glória dele. Às vezes Deus coloca ruínas para que Ele possa refazer a vida da gente. Às vezes nós lamentamos por nossa reputação, o que alguém vai pensar de mim com as minhas perdas. Nós nos lamentamos pelo nosso conforto que foi perdido, pelos nossos planos. Nós lamentamos pela nossa segurança, por aquilo que perdemos. E Isaías nos ensina a fazer uma pergunta mais profunda, a dizer, como essa situação afetou minha comunhão com Deus e a glória do seu nome? Como essa situação me leva a glorificar a Deus, compreendendo que o objetivo primeiro e último da minha vida é viver para a glória de Deus. É isso que Isaías está dizendo. As ruínas, qual o propósito do Senhor, Pai?
Essas ruínas, para Neemias, foi o acordar da sua alma, que leva a chorar 4 meses seguidos, para chegar diante do rei e pedir para voltar, para reconstruir. E dar o pontapé inicial, para que depois fosse feito o templo. Como essa situação, Pai, afetou a minha comunhão com o Senhor e a glória do seu nome. E isso muda completamente nossa maneira de enfrentar crises. Talvez nossa primeira oração seja: Senhor, devolve aquilo que eu perdi. Mas a oração amadurecida começa a dizer: Senhor, acima de tudo, não permita que eu perca a alegria da tua presença. É assim que tem que ser. Eventualmente eu atendo casais em crise. Todos nós as temos. Mas às vezes algumas são depois de muitas, ou mais sérias, motivação e tudo mais. Não importa. Eu pergunto: você quer uma restauração? Eu disse, eu não fiz a pergunta correta. Porque restaurar é restaurar aquilo que não deu certo, não é? Você quer uma transformação? Agora a expressão ficou correta. Eu não quero aquilo que já não deu certo. Eu quero aquilo que é melhor do que o que não deu certo. Eu quero o meu casamento edificado, transformado. Eu quero a minha relação com meu marido, com a minha esposa, edificada. Feita nova pela presença e direcionamento da palavra de Deus e o Espírito que nos conduz. Muitas vezes nós estamos querendo a construção exatamente igual àquela que foi destruída. E Deus está dizendo, não! Até mesmo essa reconstrução de templo que houve naquela época, foi um templo pequeno, chamado de pequeno templo. Não tinha nada com a glória que tinha o anterior. Mas foi o que foi possível ali, Deus fez presente. A questão é, Deus, eu não quero ser ou ter aquilo que foi lá atrás, eu quero ter a tua presença, eu quero ter tudo renovado. Querido, acho que vamos ter que colocar aquela esponjinha aqui. Eu estou assoviando muito. Lembre-se da pergunta que eu estou falando. Como essa situação afetou minha comunhão com Deus e a glória do nome dele? Foi exatamente isso que Davi percebeu depois do seu pecado. Quando a gente vai no clássico Isaías 51, quando ele reconhece o seu pecado, no verso 11, Salmo 51, 11, o salmista Davi diz: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O maior temor de Davi não era perder o trono, mas era perder a alegria da comunhão com Deus. Colocar o entendimento da prioridade no lugar certo. Observa aqui no verso 11 de Isaías 64, o texto diz: todas as nossas coisas preciosas se tornaram em ruínas. Algo importante aqui nesse texto, e profundamente humano, né? Nessa frase. Coisas que pareciam permanentemente, que nunca se destruiria, desapareceram. Quando você casa, tudo lindo, maravilhoso, olho brilhando, a roupa mais linda, o menino mais bonita, a menina mais bonita, nós estamos no auge da vida, e aí vem o dia a dia, e aquelas coisas vão se desvanecendo, e vem uma crise, outra crise, e a gente não resolve e guarda dentro da gaveta, e depois aquilo se torna em algo maior, porque tem algo mais que vai ser colocado ali. A grande verdade é que parece que tudo vai perdendo. Coisas que pareciam que permaneceriam para sempre, estão se tornando ruínas. Coisas de lembrança e não mais de experiência real.
E aí eu chego e diz: todas as coisas mais preciosas se tornaram em ruínas. Aquilo que uma geração construiu, a outra veio e destruiu. Aquilo que foi construído foi destruído. Eu me lembro quando eu cheguei na minha cidade natal e membro da igreja desde pequenininho, fui batizado lá. E ela tem uma igreja na praça, uma construção antiga, uma frente muito jóia, um templo tombado pelo patrimônio. Eles conseguiram destruir a frente da igreja. Mexeram na entrada. As laterais ficaram iguais, mas descaracterizou alguma coisa, porque queria fazer uma coisa, o outro sugeriu outra, e eles fizeram. E dentro tínhamos uma madeira que era um barrado, que usava-se naquela época para ambientes nobres, que foi tirada. As janelas foram tiradas. Os candelabros que desciam e que eram históricos foram retirados. E eu lembro que quando eu cheguei lá pela primeira vez, eu falei: não acredito. Me deu uma sensação, ai Senhor, eu fiz parte disso aqui e acabou, é outra coisa agora. Pode mudar, não tem problema nenhum. Mas às vezes a gente se apega a coisas e gostaria que permanecesse daquele jeito. Eu continuo achando que deveria ter ficado como era. Mas às vezes nós ficamos tão preocupados com isso que a gente perde noção do que é mais importante. Isso nos lembra de uma verdade que frequentemente nós esquecemos. Tudo aquilo que construímos nesse mundo é temporário. Tudo que temos é temporário. Olha a sua foto 10 anos atrás e olha agora. Olha as suas dificuldades 15 anos atrás e olha agora. Olha ao seu redor. Nossas casas, nossos bens, nossos projetos, nossas instituições, até nossos templos, nada disso é eterno. E Jesus advertiu isso. Em Mateus capítulo 6, no verso 19, o próprio Senhor Jesus ele diz: olha, não acumulem tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Jesus está dizendo: olha, tudo passa. Isso não significa desprezar as coisas que Deus está nos dando. Não significa isso, mas significa colocar estas coisas no lugar correto. Somente Deus é o nosso bem permanente, hoje e eternamente. Louvado seja o Senhor por isso. Quando nossas coisas preciosas desaparecem, nós descobrimos onde o nosso coração estava realmente apoiado. Gosto demais daquilo. Perdi. Nossa, que tristeza profunda. E eu me esqueço que aquilo não era permanente. Terceira coisa. A fé, ela transforma as ruínas em clamor. Quando eu creio no Senhor, eu sei quem Deus é, eu tenho as ruínas ao meu redor, na minha vida, nas coisas que eu tinha como preciosas, e aquilo caiu, destruiu. Aí eu entendo que eu tenho é que clamar ao Senhor. É o verso 12, o último verso. Diante de tais calamidades, diz Isaías, como podes te conter, ó Senhor? Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Interessante que Isaías termina com perguntas. Ele não ordena a Deus, ele não exige nada de Deus, ele não reivindica mérito do Senhor. Mas devemos lembrar que ele tinha acabado de confessar e agora ele está conversando com Deus, falando a respeito da ruína. Ele sabe que o povo pecou. Ele não está dizendo: Senhor, somos inocentes, tens obrigação de nos libertar. Pelo contrário. No verso 9 ele diz:
Não te enfureças tanto, Senhor, nem te lembres para sempre da nossa iniquidade. Isso é um apelo à misericórdia, um apelo à bondade de Deus, sabendo que não merecemos, mas nós sabemos das promessas de Deus e simplesmente estamos chegando confiados nisso, em Deus e não em nós. E aí ele diz: o senhor vai continuar calado? A gente tem que aprender que o silêncio de Deus é uma das experiências mais difíceis da fé cristã. A gente precisa saber ver e passar pelo silêncio de Deus. Há momentos em que a dificuldade maior não é apenas sofrer. Isso causa dificuldades na vida da gente. Mas a dificuldade maior é sofrer e não compreender o que Deus está fazendo. Isso é mais doloroso. Nós oramos e aparentemente nada muda. Às vezes até achamos que a oração não chegou na presença de Deus. Nós pedimos, confessamos, esperamos e Deus parece que está silencioso. E isso aparece na Bíblia várias vezes. Várias vezes. O salmista, no capítulo 44, no verso 23, olha só as palavras do salmista. Ele diz: desperta, porque dorme, Senhor. O senhor está dormindo, Senhor? Pedindo ajuda e tu não me ouvirás? É a sensação do silêncio de Deus. E a ansiedade que muitas vezes isso causa em nós. Abacuque, ele começa perguntando: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Essas orações, elas estão na Bíblia, porque Deus não exige de seus filhos uma espiritualidade artificial. São pessoas naturais, como eu e você, que passam por ruínas e olha ao redor e diz: Senhor, não estou entendendo. Eu continuo orando, eu creio no Senhor, o Senhor me escolheu para ser do Senhor. Deus nos deu a permissão para que possamos levar nossas perguntas para Ele. A diferença entre incredulidade e lamentação bíblica não está necessariamente na pergunta, mas está para quem levamos a pergunta. O problema não é perguntar, é a quem nós perguntamos. Um incrédulo, quando ele está passando por dificuldades, ele murmura contra Deus, ele difama Deus, ele age como aquele que não tem nenhuma convivência com Deus. Isso é coisa do incrédulo. Mas o homem de fé, ele, quando tem perguntas para fazer, ele faz para Deus. Ele chega na intimidade do Senhor. É ali que ele precisa conversar e colocar toda a sua esperança. E eu preciso disso, e você também. Cuidado com quem você fala e de quem você espera alguma coisa sobre as ruínas ao redor da sua vida. Isaías continua conversando com o Senhor. E isso, irmãos, é fé. Isso é fé. É um pecador buscando ao Senhor, indo no lugar certo. Segunda coisa sobre essa questão do silêncio: o silêncio não significa ausência. E aqui nós precisamos lembrar do verso 4 aí, desse mesmo capítulo de Isaías 64. Ele faz uma pergunta: Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha a favor daquele. O contraste maravilhoso dentro do próprio capítulo é que no versículo 12 parece que Deus está calado. E ele diz: por que o senhor está calado? Vai ser para sempre. Agora no versículo 4, Isaías confessou que Deus trabalha para aquele que nele espera. Olha que frase: ele trabalha para aquele que nele confia. Você confia no Senhor? Você espera no Senhor? Ele trabalha a seu favor.
Deus não dorme, Ele cuida de você. Você precisa de algo, Ele lhe dá enquanto você dorme, Ele cuida de você. Portanto, Deus pode parecer silencioso e continuar trabalhando. Essa é uma das grandes verdades desse capítulo. Não devemos interpretar a fidelidade de Deus pela rapidez das respostas às nossas orações. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo o Senhor e Deus da sua vida. Continua sendo seu Pai, que te ama e te trata com zelo. Ele continua sendo o oleiro que dá significado para o pote na mão dele. Tudo nós devemos interpretar à luz do caráter de Deus, e não à luz do que eu acho. O Deus que parece silencioso no verso 12, é o mesmo Deus que no versículo 8, Isaías o chamou de nosso Pai e nosso oleiro. As circunstâncias não mudam quem Deus é. Ele continua sendo aquele que cuida da sua igreja, que conhece as suas ruínas e que trabalha a seu favor. Haja e viva de maneira adequada diante dessas situações na presença do Senhor. Talvez você veja essa última frasezinha do capítulo 64, né? Quando ele diz, só vai continuar calado? E você fala, puxa, terminou desse jeito. É porque tem o capítulo 65. E o capítulo 65 é a resposta de Deus. E ela vai ser linda para nós. O Senhor vai ficar calado? E a resposta vem depois. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Quarto ponto desse texto. Além de nos conduzir à oração, à busca do Senhor, as ruínas também nos conduzem ao próprio Cristo, ao Senhor. Precisamos perguntar como é que Isaías 64 relaciona-se com a pessoa de Cristo, já que a Escritura ela é cristocêntrica. O ponto de partida é o templo, sem sombra de dúvidas. Isaías, ele lamenta dizendo no verso 11, o nosso templo santo e glorioso foi queimado. O templo, ele representava o lugar da presença de Deus e do sistema sacrificial da aliança. Mas tudo aquilo que era feito no templo apontava para Cristo. O sacrifício era do cordeiro, o sangue era do cordeiro. Ele vem mudo para ser sacrificado. O seu sangue é usado e lançado sobre o propiciatório, a tampa dos pecados. Só que o que está sendo dito aqui em Isaías 64 não fica aqui. Isso ficou evidenciado mais na frente, na história da redenção. Quando Jesus Cristo veio e declarou em João capítulo 2, verso 19, ele diz, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E João explica isso nos versos, 2 versos na frente de João 2, verso 21. Ele diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Aquilo era algo que podia ser destruído, era passageiro, mas o que Cristo fez é eterno, porque Ele é Deus eterno. Cristo é o verdadeiro templo que a morte não conseguiu manter destruída. Ele morreu, Ele ressuscitou. E nele, através dele, nós temos acesso ao Pai. Por isso, o autor de Hebreus, e nós estudamos Hebreus inteiro, declara que, mediante o sangue de Cristo, nós temos confiança para entrar no Santo dos Santos, através do vivo e novo caminho. Olha que belo! Aqui, Isaías lamentava ter perdido algo, mas encontra em Cristo uma realidade infinitamente maior. E tem algo mais profundo ainda. Olha o verso 12. Ficarias calado e nos afligirias ainda mais? Durante séculos o povo de Deus esperou. Aí vem em João capítulo 1, verso 14, diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus não ficou calado para sempre. O verbo, a expressão,
a vida veio. A resposta final de Deus não foi apenas uma explicação, foi uma pessoa. E Deus nos responde através de Cristo. Olhe para as ruínas, mas olha para Cristo. Elas não têm nada a ver quando você põe essas ruínas na presença do Senhor e contempla Cristo Jesus. As ruínas não são a última palavra. Ainda há uma resposta. Sião virou um deserto. Jerusalém está assolada. Mas vamos até o capítulo 65, verso 17. Essa é a resposta. O senhor vai ficar calado? Está tudo destruído? E Deus diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Observem o movimento do texto. No capítulo 64 nós encontramos as ruínas. No capítulo 65 nós vemos Deus dizendo: novos céus e nova terra, onde nós vamos habitar. E essa é uma promessa que nós encontramos em toda a Escritura. Pedro fala sobre isso na sua segunda carta, no capítulo 3, no verso 13. Ele diz: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Oh, que bênção! Quando a gente vai para o texto de Apocalipse, capítulo 21, ele diz: vi novo céu e nova terra. No verso 3 do mesmo capítulo 21, ele diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Então aqui está a resposta do Senhor. Ele vai fazer novas terras e todas as coisas. Terminando, quais seriam as aplicações disso para nós? Eu creio que o texto nos traz 4 aplicações mais importantes. Primeira, não esconda de Deus as ruínas da sua vida. Deus já conhece antes de você orar. Antes da palavra chegar à minha boca, Ele já sabe. Não é isso que diz a Escritura? Mas eu levo na presença de Deus em oração, demonstrando a fé verdadeira, que não é aparência de força, mas o reconhecimento de que eu dependo de Deus. Leve, não esconda de Deus as ruínas da sua vida. Segunda coisa, quando o sofrimento da sua vida estiver ligado ao pecado, não procure apenas o alívio, procure arrependimento. Oh, Senhor, me dá alívio, cuida de mim, tira esse peso de mim. Não. Arrependa, chega diante de Deus e se derrame em arrependimento e confissão. E Ele vai trazer paz e perdão para a sua alma. Algumas vezes nós queremos que Deus remova as consequências sem tratar o coração pecaminoso. Isaías primeiro confessou: pecamos. Depois ele pediu restauração. Terceira coisa. Não interprete o silêncio de Deus como abandono. O mesmo capítulo que termina perguntando se Deus ficará calado, no verso de número 4 diz: Ele trabalha para aquele que nele espera. Oh. E a quarta verdade: não faça das ruínas sua última leitura da realidade. O cristão olha para elas à luz da ressurreição de Cristo e da promessa da nova criação. Nossa história não termina naquilo que perdemos, termina naquilo que Deus prometeu fazer e fará eternamente. Senhor, me ensina a não esconder as ruínas da minha vida na tua presença. Essa deve ser a nossa oração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Ó Deus eterno e maravilhoso e soberano, nós aprendemos que
quando não podemos reconstruir, ainda podemos orar. Ó Deus, esteja cuidando de nós e nos ensinando a viver as durezas da vida e as ruínas que aparecem, sem perder de vista, ó Pai, quem o Senhor é e o quanto o Senhor nos ama. Ó Deus, não nos faça como aqueles que se escondem da sua realidade e dizem tudo bem. Mas nos faça, Deus, plenamente conscientes da realidade e dispostos a buscar a tua misericórdia. Ó Deus, obrigado por esse texto da Escritura, Isaías 64. Aprendemos muitas coisas e certamente existem muitas outras que poderiam ser entendidas. Mas continue a tua obra na nossa vida e no nosso coração. Nos dê prazer no estudo da palavra do Senhor. Fortalece-nos, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do seu Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.